liberto do poder das trevas. Parte 1. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Esta é uma história que revela a obra magnífica de Deus. É uma obra poderosa, maravilhosa e misteriosa. O relato que passarei a fazer é em obediência ao comando de Jesus Cristo quando disse-me: vai e testemunhe o que fiz para você. As pessoas normalmente acham que o infortúnio é destino e que cada pessoa não pode fazer absolutamente nada para alterar os acontecimentos de sua vida. Até um certo ponto isto é verdade. Mas no caso de um filho de Deus, a vida está de facto planeada. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. Se o plano de Deus nas nossas vidas é cumprido ou não, depende de vários fatores, tais como a nossa comunhão com Deus, a sua opinião sobre a finalidade da vida. Muitos não acreditam que existe céu e inferno, bem como o ambiente sócio-espiritual em que vivemos. A sua vida está rodeada por alguns fatores externos. A crise é atingida quando você desiste dos seus desejos, de uma maneira ou outra, por motivos bons ou maus. Assim, você pode amar ou odiar, ou desejar ser compreensível ou não ser compreensível. A vontade de obedecer é a maior força em um convertido em Cristo, enquanto que a vontade de desobedecer é a vontade que reina numa pessoa que vive em pecado. Uma criança órfã, abandonada no mundo é controlada por uma das duas forças, bem ou mal, certo ou errado, Deus ou o diabo. Todos nós somos desafiados por estas duas forças da vida, e cada um deve escolher o que tem de viver, e creio que é o que a Bíblia diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e quando for adulto não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Você concorda que a pessoa mais próxima e amada do coração de uma criança é a mãe? Um órfão é uma criança infeliz e mais exposto aos ataques do diabo do que crianças com pais. A mãe é um protetor de corpo e alma, mas torna-se dupla tragédia quando ambos pai e mãe estão mortos, e mais ainda, em circunstâncias misteriosas. A minha história começou em 1980, hoje escrevo meu testemunho após 22 anos, em uma pequena aldeia chamada Meriringuibuzu, Item de autoridade do governo local, estado do Imo, na Nigéria. Eu vivia com os meus pais. Estes não foram classificados entre os ricos, mas o meu pai teve o privilégio de herdar 42 hectares de terra do meu avô, uma bênção que trouxe a maior desgraça nunca registrada na história da família. Meu pai era muito invejado pelas pessoas, tanto familiares próximos assim como distantes, por que razões não sei, talvez pela imensa herança de terra. Éramos uma família feliz. Meus pais tinham 4 filhos, Love, Margarete, Emmanuel, eu, e Chiniere. Depois de terem as primeiras 2 filhas, os meus pais esperaram durante 14 anos antes de terem a mim, o único rapaz, e mais tarde a minha irmã mais nova, Chiniere. Isto trouxe verdadeira felicidade para a família, mas esta alegria foi de curto tempo, pois a primeira tragédia atingiu a minha família. A minha linda e atenciosa mãe morreu. Ela foi acusada de ter morrido devido à feitiçaria, e 4 anos mais tarde o meu pai morreu. Também alegou-se que o motivo era um trabalho de curandeirismo, na língua da Nigéria e Juju, onde ele esteve envolvido. 2 anos após a morte de ambos, a minha irmã mais velha, Love, desapareceu misteriosamente, e Margarete, a segunda filha de meus pais, foi atingida por uma doença mental. Foi uma cadeia de tragédias na vida de uma família humilde e outrora feliz. A minha irmã mais nova, Chiniere, e eu fomos enviados para a casa dos nossos avós. Lá concluí meu ensino básico e mais tarde fui admitido na escola superior, Item Shoal. Frequentei até a classe 13 e fui retirado da escola por falta de dinheiro para pagar as propinas, etc. Pouco depois disto, os meus avós também morreram. Depois de todas as cerimônias fúnebres, um alegado parente, que eu desconhecia, levou a Chiniere, minha irmã mais nova, e até a presente data não sei o paradeiro dela. Fui forçado por graves crises a voltar para a casa do meu pai, e ali iria viver sozinho com a idade de 13 anos. Como é que uma criança de 13 anos sustenta-se no meio de inimigos do seu pai, e consequentemente seus próprios inimigos? Eu estava com muito medo. Estes acontecimentos pareciam terem trazido-me para o final da vida útil. Ninguém se importava tão pouco comigo. Quem poderia estar preocupado com um menino de infortúnio? Um dia encontrei-me com uma amiga que conheci durante o meu tempo de escola. O nome dela é Shinedun Onwuki. Shinedun amava-me muito, e depois de ter ouvido acerca da desgraça que houve na minha família, ela levou-me aos pais dela, que prontamente receberam-me e tomaram-me como filho.
A vida voltou à normalidade novamente. Eu fui bem tratado com os pais da Shinedun. Fiquei feliz novamente. Então eu pensava que o Deus que a minha mãe orava quando ela estava viva, esse Deus estava presente em mim e ele tinha providenciado para mim novos pais. Apreciei e gozei desta bondade durante cerca de 2 anos e, em seguida, o diabo atingiu-me novamente. Shinedun e os pais dela viajaram para o Muaia. O carro em que viajavam despistou-se e embateu num outro carro que transportava metal. Shinedun e pais dela morreram instantaneamente no local. Imagine a minha tristeza. Eu consegui sobreviver graças às cerimônias fúnebres, onde eu fornecia lenha para cozinhar e enviava recados. No final da cerimônia, eu voltei para a casa do meu pai e reassumi um trabalho normal para poder sustentar-me. Continuei fazendo trabalhos independentes nas fazendas, em jardins, indo à pesca com anciões até que um dia, um homem dentre os meus companheiros convidou-me a trabalhar para ele em sua fazenda para receber 50k. Na fazenda ele submeteu-me a uma série de perguntas. Primeiro, ele pediu-me para mostrar-lhe as terras do meu pai. Em segundo lugar, entregar tais terras a um homem, não devendo importar-me quem esse homem era. Em ambos os casos eu opus-me e ele ficou ofendido e então ele veio para cima de mim para matar-me na floresta. Fiquei com medo e corri em gritos pedindo ajuda. Infelizmente, a área era uma floresta muito densa. Ninguém veio ajudar-me, mas a ajuda veio de Deus. Este homem perseguiu-me com uma faca, mas eu sendo jovem estava sendo mais rápido demais para ele e caí em um buraco de cerca de 1,82 metros de profundidade e fui coberto pela erva. Ele procurou-me e depois de um tempo ele desistiu. Eu depois saí da cova e através de um outro caminho retornei à aldeia. Eu relatei o incidente aos anciãos da vila, mas nenhuma medida foi tomada. Muito comum esta situação para com os órfãos. Este incidente criou verdadeiro ódio no meu coração jovem. Ninguém me amou, ninguém se importou. Eu refleti por que razão alguém iria querer me matar sabendo que eu não tinha paz? A vida estava cheia de miséria. Agora percebi que Deus em seu amor protegeu-me e o suicídio nunca me passou pela minha mente. Tornei de seguida um membro de pleno direito na Igreja Assembleia de Deus na minha aldeia, onde ainda sou, mas infelizmente ninguém cuidou de mim mesmo sabendo da minha situação. É importante notar que me tornei um membro de pleno direito da igreja sem saber quem era Jesus Cristo. Eu nunca sabia o que significava renascer em Cristo. Se você estiver na igreja de Jesus Cristo e encontrar-se na situação em que eu me encontrava, eu sugiro que dê a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Veja a oração para receber Jesus na página 36. A Escritura diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. No meio de todas estas dificuldades e sofrimentos Alice apareceu. Alice era uma menina que conheci durante a minha escola primária. Ela era 5 anos mais velha do que eu e éramos da mesma vila, da mesma classe. Sentávamos no mesmo banco e tornamos-nos muito amigos. Tivemos uma infância de amor em que prometemos nos casar, quando tivéssemos idade certa. Mas que ridículo! Uma criança de 11 anos, sem pais, sem educação, sem comida para comer, prometendo casamento a uma menina de 5 anos mais velha. Alice partiu mais tarde para uma cidade chamada Cury, onde prosseguiu com o ensino secundário e me enviou dezenas de cartas de amor. A vez seguinte em que encontrei Alice, eu tinha 15 anos e ela estava com 20 anos. Ela tinha acabado a sua escola secundária e estava trabalhando no Standard Bank em Lagos, agora First Bank, onde seus pais viveram. Alice conhecia o meu passado e o meu sofrimento e aproveitou-se disso e convidou-me para ir a Lagos e deu-me o endereço da casa e mais uma nota de N50, Naira, moeda nacional da Nigéria. Isto era uma fortuna para um garoto de 15 anos que nunca ganhou até N2 por dia. Esta foi para mim maná do céu, e isto significava que Lagos devia ser um lugar maravilhoso com bastante dinheiro e as coisas boas da vida para todos verem. Então tenho de ir a Lagos para fazer o meu próprio dinheiro e obter riquezas também. Lagos, segundo a minha mente, era o meu único meio de escapar. Escapar dos inimigos do meu pai, escapar dos meus inimigos, escapar da fome e de todos os meus problemas. Escape. Fugir. Sim, fugir de tudo o que é mal. Sublinhado.